Pá, agora que está entrando aqui o Jefferson. Vamos lá. Fala, Jeff. Alô. Olá, professor. Boa Desculpa a tarde. demora. Boa tarde, todo mundo. Chegou bem na horinha, entrou no instante que eu estava largando a gravação, tá? Então, vamos dar Parabéns. início à nossa quarta aula do módulo 2, quadril e tronco, as funções que acometem o quadril e o tronco. A nossa aula de hoje vai ser uma aula bem rápida, porque são poucos slides, porém, é um conteúdo extremamente importante para a nossa prática clínica. Nós vamos falar hoje sobre os modelos existentes de estabilização da coluna e do quadril, que é o que a gente lida no dia a dia, tá? E como que esses modelos evoluíram no tempo e no que nós aqui, na R2, aqui que a gente realmente utiliza para a nossa prática, ok? Hoje é o dia 18 de maio de 2024, e vamos largar, então, aqui com a nossa apresentação. Então, vocês estão vendo aí a área de trabalho, né? Estão vendo o slide? Alô, pessoal? Sim. Ok. Então, vamos lá, modelos de estabilização da coluna. O primeiro que a gente vai ver é o modelo do Punjab, que é um modelo de 1992. Ele disse o seguinte: a principal causa da dor lombar inespecífica é a instabilidade articular. E segundo o Punjab, o sistema de estabilização da coluna é composto por 3 subsistemas que se interrelacionam. São esses: o sistema neural, o sistema de estabilização passiva e o sistema de estabilização ativa. O sistema ativo ele é composto pelo sistema miofascial, músculos, tendões intimamente ligados à coluna. O sistema neural são os mecanotransdutores conectados ao sistema nervoso central. E o sistema passivo, na visão dele, são os corpos vertebrais, os discos, ligamentos e cápsulas articulares. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Ele entende que o sistema ativo de estabilização são apenas o sistema miofascial, que nós hoje entendemos como sendo o sistema local. Logo, agora, no slide seguinte, nos demais slides seguintes, a gente vai ver essa diferenciação. Então, é essa discussão que eu quero trazer para vocês, como que esses modelos eles foram evoluindo no tempo, tá? Observa também que na visão do Punjab, cápsulas articulares, ligamentos e corpos vertebrais fazem parte do sistema passivo. Hoje, a gente já sabe que não é bem assim, né? Os corpos vertebrais, de fato, né, o que é estrutura óssea, não tem mecanotransdutor. Realmente não tem. Aí é um sistema passivo. Mas todas as demais estruturas, os ligamentos, a cápsula, o disco, tudo que não seja osso, tecido ósseo, tem terminação nervosa, está conectado ao sistema nervoso central e tem função no sistema neural que está ali em cima. Entenderam? Então, essas são as questões que eu quero, os detalhes que eu quero trazer para vocês de cada um desses modelos aí. Tá? Isso nós estamos falando de 92. No entanto, tem esse camarada aqui, o Bergmark, que um pouquinho antes, em 89, ele já estava pensando um pouco diferente. Olha, existe a estabilização da coluna, não depende única e exclusivamente dos músculos próximos, os músculos mais íntimos da coluna, tais como os
que são esses carinhas aqui, né? Os intertransversais, os multífidos, os rotadores, os interespinhais, né? Esse subsistema aqui. Esse subsistema aqui, tanto para o Bergman, tanto quanto para o Paul Rogers e para nós hoje aqui, é o modelo que a gente entende como sendo o sistema local. E para nós, o sistema local, ele tem uma função proprioceptiva muito maior do que mecânica, vamos dizer assim, muito mais importante até como propriocepção, auxiliando na propriocepção, do que efetivamente para estabilizar os corpos vertebrais. E o Bergmark também já identificou que a estabilização da coluna, se não depende exclusivamente desses pequenos musculozinhos aqui, precisa ter um sistema global, precisa ter caras grandes e fortes que auxiliem nessa distribuição de carga aí ao longo da coluna, que é o chamado sistema global. E esses camaradas, que a gente já vai ver a seguir, né, na verdade, vocês já devem estar imaginando quem são, que é o subsistema de estabilização intrínseca, né? O diafragma, o assoalho pélvico, o transverso do abdômen, os oblíquos, lá atrás, multífidos, fáscia tóraco-lombar, paravertebrais. Esses caras formam o subsistema de estabilização intrínseca, que, quando acionados sincronizadamente, eles aumentam a pressão intraabdominal, o PIA, pressão intraabdominal. E, ao aumentar a pressão intraabdominal, o que acontece com a coluna? Você estabiliza ela. Então, esse modelo aqui do Bergmark foi o primeiro cara que pensou nessa função de sistema, divisão, né, entre sistema global e sistema local. É um modelo que a gente utiliza direto aqui. E depois, em 2004, o Paul Rogers também escreve e corrobora com essa noção, dizendo isso aqui exatamente que nós estávamos falando antes, né? Que o sistema de estabilização da coluna é formado por dois subsistemas, o sistema local e o sistema global, sendo que o sistema local são aqueles pequenos musculozinhos que a gente viu anteriormente, o multífidos, intertransversais, rotadores, interespinhais, todos aqueles músculos íntimos, mais íntimos da coluna, associados ao sistema global, que é o transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdômen, diafragma e assoalho pélvico, que fazem parte do subsistema de estabilização intrínseca. Então, o que eu quero, então, ressaltar aqui para vocês? Que a informação que eu levo, que eu trago aqui para vocês, é uma informação que é dividida, compartilhada por todos os treinadores e todos os cientistas, cinesiologistas, as pessoas que estudam cientificamente esses assuntos no mundo. É um consenso. Então, esse consenso é o consenso que eu trago para vocês, tá? Eu li vários, né? E isso aqui que eu estou trazendo para vocês é um consenso mundial, tá? De modo que o que nós utilizamos aqui, né, o modelo de estabilização que a gente utiliza aqui na R2 é este aqui, tá? Nós temos dois subsistemas, sistema local e sistema global. Quando eles são ativados de forma sincronizada, promovem a estabilização da coluna. Ok? Em termos de subsistemas do core, nós temos a atuação de três subsistemas, basicamente, né? Subsistema oblíquo anterior e posterior, que são antagonistas, e o subsistema estabilização intrínseca, que é esse aqui. Olha lá. Aqui em cima nós temos o diafragma, nós temos o assoalho, aqui a gente tem o TVA, o transverso, os oblíquos, lá atrás a gente tem aqui, né, a fáscia tóraco-lombar, o multífido, o quadrado, ó, né? E esses carinhas aqui, quando eles são acionados, ó, eles aumentam a pressão intraabdominal, estabilizando a coluna.
E numa situação atlética, né, o que a gente vê é a atuação desses 3 subsistemas atuando sincronizadamente. Subsistema de estabilização intrínseca, o subsistema oblíquo anterior fazendo par ao subsistema oblíquo posterior. Eu acho que essas imagens aqui, elas falam por si só, né? Eu até vou tirar um print disso aqui. Que é o slide assim que sintetiza essa nossa aula de hoje. E agora eu peço desculpas a vocês por ter colocado aquela estrela vermelha ali, me perdoem, mas eu tinha que botar algo que simbolizasse a dor, né? Tá certo, eu acho que eu fiz certo, né? Botar uma estrela vermelha simboliza a dor. Então, vou tirando a piada fora, o que nós temos aqui como modelo de disfunção, que é um modelo que nós já vimos lá no módulo 1, mas que aqui, naturalmente, a gente tem que voltar, né? Porque a dor, o que a dor faz? Né? O que a dor ocasiona nos tecidos? Quando o cérebro detecta que você está com dor em algum lugar, e a isso a gente chama de nocicepção, significa que o teu cérebro, as terminações nervosas livres, elas estão sendo estimuladas por substâncias algiogênicas, substâncias inflamatórias, seja por uma lesão ou não. Mas se o cérebro está percebendo dor, é porque as terminações nervosas estão sensibilizadas, elas estão sendo utilizadas. E nós já vimos anteriormente que 80% da carga proprioceptiva provém das terminações nervosas livres, que têm atuação multimodal. Vocês estão lembrados disso? É multimodal. Ou seja, as terminações nervosas livres, elas tanto fazem a nocicepção quanto auxiliam na propriocepção. E as terminações nervosas livres, em função da distribuição espacial que elas têm no tecido miofascial, são super importantes na propriocepção, porque a gente viu que a propriocepção ela depende da arquitetura do tecido miofascial em função disso, em função da distribuição espacial das terminações nervosas livres. Então, quando essas terminações estão ocupadas sinalizando dor, naturalmente, que a função proprioceptiva fica comprometida, correto? Então é essa a questão. A dor, ela interfere na propriocepção, e interfere muito na propriocepção, muito. E como a propriocepção, o sinal de entrada no sistema nervoso central fica corrompido, a propriocepção fica alterada, o que o cérebro faz? Né? Como é que o cérebro vai processar alguma informação que entra de forma adequada se ela já entra com ruído, né? Se ela já entra com problema, essa informação de entrada? Então, evidentemente que a resposta efetora é corrompida, a resposta motora é corrompida. E essa resposta motora corrompida se manifesta clinicamente como o desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular. Então, vocês vão ter músculos com alta carga neural, e esses músculos com alta carga neural inibem outros, e aí está feita a confusão, está feita a bagunça. Ou seja, seria a compensação, é isso? O corpo se adapta para fazer uma compensação, tirar a pressão do lado que está com dor e joga, digamos, a atividade muscular para o outro lado que não tem dor, é isso? Esse cenário que tu está descrevendo é uma possibilidade, mas da forma como tu está colocando uma particularidade. Esse diagrama aqui que nós estamos vendo é um esquema
bem amplo, é um esquema bem genérico do modelo de disfunção. Pode se aplicar a este que você está citando, mas tem vários outros cenários que são possíveis também, né? Eu falaria, digamos assim, tá com uma dor na panturrilha, né? Tá com dor na panturrilha, e aí, para não sobrecarregar aquela panturrilha que já tá com dor, o corpo se adapta e joga o peso para outra perna que não tem dor. Falando de uma parte do corpo só, né? No caso, essa aqui é uma explicação geral, é isso, né? Isso, é uma explicação geral. Mas se fosse para algo específico, seria essa colocação também? Seria. Tá. É possível, é possível. Uhum. Tá. É perfeitamente possível. Esse cenário aí para membro inferior é muito, muito comum essa situação que tu citou aí, né? A pessoa tem Sim. um problema num membro e joga a carga no outro. E aí, quando vai para você, tá com os dois comprometidos, né? Quando tu vai olhar, a pessoa está com dor nos dois lados, né? Mas um lado é causa e o outro é consequência. Mas esse aí é o modelo que a gente utiliza para entender as disfunções de uma maneira geral, gente, tá? Então, é essa parada. Então, revisando, a dor, ela compromete a entrada de dados, a propriocepção no sistema nervoso central, nas áreas de controle motor. O cérebro não processa adequadamente as informações que entram erradas, né, com dados errados, evidentemente mandando uma resposta efetora, uma resposta motora corrompida, na forma de quê? De facilitação, de travamento. E esses músculos que estão facilitados, que estão travados, eles inibem reflexamente outros músculos e está criado o desequilíbrio muscular no corpo da pessoa. Beleza? Vamos agora, então, falar da estabilização da pelve. Ok? Vamos lá. Essa situação aqui, a situação A, é a situação ideal. Tá? Situação ideal. Não é necessariamente o que nós vamos conseguir fazer. Tá? Nós vamos trabalhar com coisas assim como a situação B aqui, e dificilmente nós vamos conseguir mudar isso aqui. Na prática, gente, esses problemas que a gente vai ver agora, daqui para frente, são problemas de altíssima complexidade de se resolverem, tá? E muitas vezes não tem conserto. O que nós conseguimos fazer é melhorar a função da pessoa, mas nós não conseguimos mais mudar a estrutura do corpo da pessoa, até porque esse paciente, quando vai se tratar com você, já é uma pessoa adulta, tem 30, 40, 50, 60, 70 anos, está há décadas com uma situação instalada ali. E o que a gente vai fazer vai ser possível para acabar com a dor dessa pessoa, a gente consegue acabar com a dor da pessoa, mas se for coisas estruturais, esqueçam que a gente não vai conseguir mudar isso na pessoa, tá? Bom, vamos falar então primeiro no sistema de estabilização antero-posterior, né? Que é o que controla quando a pelve vai em anteversão ou retroversão. Então, o que a gente busca, né? Como a gente viu no slide anterior, a gente busca essa situação aqui, ó. Tem a imagem A imagem P, aqui é a imagem do neutro, no meio, né? Quando a espinha ilíaca está em posição de neutro. E o que a gente encontra em termos de disfunção, mais comumente, são essas duas situações aqui. Ou a pelve está em anteversão, ou a pelve está em retroversão. Em anteversão, quando a pelve está em anteversão, normalmente o que a gente vai encontrar é uma hiperlordose, tá? E quando a pelve está em retroversão, a gente vai ver uma retificação lombar. Desculpe.
Então, começando aqui pela retroversão pélvica, quem é que normalmente faz essa retroversão pélvica, né? É assim que a gente tem que pensar. Quem é que coloca a pelve em retroversão? Tem um parênteses. É preciso também fazer um diagnóstico diferencial entre essa situação ser uma disfunção neuromuscular, como eu falei, de uma situação na qual o indivíduo já nasceu com uma retificação lombar. Então, é aquela questão que eu falei para vocês. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, esse problema, particularmente da retificação lombar, é um problema estrutural que a pessoa tem e que não vai ter conserto. Não vamos conseguir reverter aquilo ali. Nós até conseguimos diminuir ou eliminar a dor da pessoa, mas criar curvatura na lombar dela, onde não existe, onde a pessoa nasceu com a retificação, esqueçam, né? Não vai ser possível fazer isso aí. Aqui eu tenho uma animaçãozinha, ó. Vou botar aqui para vocês. Que é para vocês verem, né? Quem está fazendo a anteversão aí, ó. Quem está fazendo a anteversão, então? Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem o reto femoral, o quadrado lombar, quando acionado bilateralmente, ó. O reto femoral está aqui, ó. O quadrado lombar está lá atrás. Vou passar de novo. Ó, reto femoral, quadrado lombar, quando acionado bilateralmente, e aqui do ladinho, que não aparece, o tensor da face lata. Então, o que isso aqui diz para nós, tá? Quando vocês verem uma anteversão pélvica, esses caras aqui, ó, o tensor da face lata, o reto femoral e o quadrado lombar, eles deverão estar com alta carga neural, portanto, deverão estar doloridos. Vão ser os primeiros caras com que vocês vão fazer a liberação miofascial. E se esses caras aqui estão facilitados, quem está inibido? Está inibido o psoas, está inibido o ilíaco, está inibido o abdominal, está inibido os glúteos e, naturalmente, os isquiotibiais. Toda a cadeia posterior aqui está inibida. Vamos rodar de novo aqui, ó, para vocês imaginarem. Ó. Entendeu? Se está ocorrendo a anteversão, é porque o glúteo e os isquios, a cadeia posterior, está inibida, não está contrapondo isso aqui. E na frente, os abdominais estão, junto com o psoas, o iliopsoas, estão inibidos também. Então, anteversão pélvica comparado com uma retroversão pélvica, uma retificação lombar, uma anteversão pélvica é muito mais fácil da gente intervir. Tá? E uma coisa muito comum, né, da gente ter aqui na clínica. A retroversão pélvica, o oposto da anteversão, ele é ocasionado por o quê, né? Se a pelve está rotada posteriormente, quem está facilitado? Quem está facilitado? O psoas e o ilíaco estão facilitados, o reto abdominal está facilitado, a cadeia posterior está facilitada, o glúteo máximo e o isquiotibial está facilitado. Esses caras vão estar com alta carga neural, esses caras vão estar doloridos, esses caras são os primeiros a serem, primeiro alvo a serem da liberação miofascial. E se está ocorrendo a retroversão pélvica, quem estaria, então, inibido? O reto femoral e o tensor da face lata, assim como o quadrado lombar. É uma situação exatamente antagonista, né? Naturalmente, a anteversão. Se vocês compararem um com o outro, vocês vão ver que é exatamente um é o oposto do outro.
Mas observe, então, volto a frisar essa questão do diagnóstico diferencial, tá? Se essa situação aqui, a retroversão pélvica, for uma situação que não seja estrutural, ou seja, a pessoa não nasceu com uma retificação lombar, é apenas um desequilíbrio muscular, a gente consegue ajudar a pessoa. Porém, se essa pessoa nasceu com uma retificação lombar, esqueça, tá? Não tem como mudar isso. E é claro que nós temos, de uma forma análoga, né, ao sistema antero-posterior, a gente também tem o sistema de estabilização lateral da coluna, do quadril, da pelve, que é formado pelo sistema lateral, que é, no caso aqui, nós temos 3 linhas que se envolvem nesse subsistema, né, sistema de estabilização. Naturalmente, a linha lateral, que é formada pelo glúteo médio, glúteo mínimo, o tensor da fáscia lata, né, e o quadrado lombar contralateral. A linha espiral, que é uma linha sinergista, e a linha anterior profunda, que está aqui, aparece aqui, ó, nesse adutor. Então, esse subsistema aqui, ele é um subsistema muito importante. E como é que a gente testa a função dele? Colocando a pessoa em base monopodal, que tecnicamente chama-se o teste de Trendelenburg. Pena que o Joselito não pôde estar aqui para nos acompanhar, porque quando eu tratei ele tinha um Trendelenburg positivaço, né? Ele se entortava todo para compensar, não conseguia tirar um pé do chão e ficar estabilizado retinho, tá? E basicamente essa é a nossa aula de hoje. Eu falei que era rapidinho. Essa parte aqui a gente vai, das patologias estruturais, a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu interromper aqui. E agora eu abro para vocês fazerem suas perguntas, suas colocações aí. Se vocês já tiveram um contato com um problema desses, tentaram resolver o que aconteceu, como é que vocês lidaram com a situação, hein? Humberto, como é que tu já lidaste com alguma coisa com um aluno, já tivesse algum contato com um problema desse que tu queria resolver? Como é que foi? Eu não me recordo de me deparar com nenhum desses tipos de problemas aí. E tu trabalha com um atleta, né, velho? Fisiculturista, Sim, né? é. Normalmente o pessoal tem hiperlordose, assim, bem acentuada. É o que eu mais encontro, é uma hiperlordose mais acentuada. Assim. Eu próprio tenho hiperlordose. E o Joselito. Fala, Joselito. Tá com o teu áudio cortado. Áudio cortado. Alô? Tô ouvindo agora. Desculpa o horário, mas Não, fica tranquilo. passou de 1h30 para 2 horas, meu amigo. 2h10. O Joselito estava trabalhando agora, estava fazendo uma intervenção, né? Mas o pessoal está aqui de prova que eu me lembrei de ti, né? Porque nós falamos do subsistema lateral e os testes do subsistema lateral é o Trendelenburg, né? E quando tu estava em tratamento comigo, tu dava um Trendelenburg positivo para burro, né? Exatamente. Mas agora eu terminei a aula já, Joselito, e eu abri aqui para os colegas colocarem, mas é que como eles não têm experiência clínica, né, não estavam trabalhando com isso, eles não têm casos para relatar. Tu tens algum caso aí de estabilização de quadril, de hiperlordose, de um lordose? Esse rapaz aqui que eu atendi agora. Qual é o caso? É o Cris, né? O Cris, ele fez 2 cirurgias, né? A primeira cirurgia que ele fez, assim, ó, ele não me mandou nenhum laudo, nem nada,
ficou de me mandar, é a terceira vez que eu atendo ele. Eu atendi a primeira vez ele há 4, 5 meses atrás, aproximadamente, ficou muito bem, e foi rodando, trabalhando, não deu retorno, não fez retorno, né? E como ele é uma pessoa que foi indicada, eu tinha pouco acesso a ele, né? Eu chamei algumas vezes e tal, e ele até tentou marcar e não conseguiu. Veio semana passada, com muita dor, travado. Ele foi ajudar o pessoal nas enchentes, né? E ele entrou de jet ski e travou total, né? Então a história dele é a seguinte: ele fez a primeira cirurgia, né? E eu vou usar os termos que ele utilizou para mim, né? O médico, o cirurgião só fez uma limpeza lá e tal, né? E, cara, fiquei pior. Peraí, quantos anos tem esse paciente? Ele tem 40 anos. Tem 40 anos, né? Do lombar. Do lombar, lutador de jiu-jitsu, né? É um cara bem ativo, né? Magro, tal. E graças a Deus, né? Ele é pequeno, tem mais ou menos a minha altura, né? E não pesa 110 quilos, que nem nosso colega aí, né? Brincadeira, né? Ele contou para vocês, nós trabalhamos na quarta, foi quarta, Humberto? Quarta-feira. Então, aí ele fez uma segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia, ele me falou que, assim, praticamente ele não tem disco. O disco dele tá um fiapo, né? Na L5 e na S1 ainda tem um pouquinho, alguma coisa. Aliás, na L5 e S1 muito pouco, né? Bastante abaulado, né? Bastante desidratado, né? E na L4, L5 um pouquinho menos que a L5 S1, né? Então, e hoje veio com dor no ombro também, que ele teve um deslocamento da clavícula, né, em luta mesmo, né? Então a gente fez todo o trabalho, a gente fez toda a parte anterior, né? A superficial, né? Posterior, né? Mas veio ainda com alguma coisa da lombar, né? E tem essa disfunção lateral, a mesma minha, né? E o que me demorou agora bastante, a gente fez quase 20 minutos de ativação, devagar com ele e tal, para ele não sentir dor, né? Eu tirei ele 3 vezes da maca para ver se ele tinha aliviado bem, né? E ainda tinha um pouquinho e tal, e a gente foi levando, né? Fizemos bastante o subsistema oblíquo, né? E saiu bem, né? Pouca coisa em relação à dor que ele tinha quando ele chegou hoje. E ele veio menos travado que a semana anterior também. A pior mesmo foi a semana anterior. Foi um sábado passado que a gente atendeu ele. Eu fiz 1h30 de atendimento com as ativações todas, né? E hoje a gente levou 2 horas e 10 minutos, né? Caramba. No princípio, né? Foi bem forte. E eu já estava bem cansado, né, da semana, foi uma semana forte, né? Até passar esse outro lado para vocês também, né, pessoal? Hoje de manhã eu tive que fazer autoliberação, né? Eu uso bastante bolinhas para me autoliberar, senão eu não ia aguentar. Eu tinha 3 liberações fortes hoje para fazer e a semana foi forte, né? Então, mas foi... Cara, quando estiver assim, tu me passa uma mensagem, cara, porque de repente tu vem aqui... Exato. Eu estava fazendo com o Luiz, a gente estava conseguindo se ajudar, eu e o Luiz ali, há cerca de 1 mês atrás, né, Ivan? E aí, voltou alguns alunos meus, porque eu só me desloco na terça e quinta, né, para a região de vocês. Eu estou na região leste, né? Sim. Eu estou aqui no final de Porto Alegre, aqui, né, entre Porto Alegre e Viamão. Isso, Porto Alegre, Viamão, Alvorada, né? Então, eu tenho saído aqui, a princípio, o meu dia normal, terça e quinta, quando eu vou para aí, né? É fazer 8 atendimentos direto. Né? Eu me acordo aqui 4:45, saio às 5:20, aí faço todos os meus lanches, meus alimentos todos, boto tudo em marmitinha, né? E vou comendo em deslocamento, Ivan. Porque como eu tenho um bom público aí, e eu não quero perdê-lo, né? O que eu fiz? Consegui organizar todo mundo na terça e quinta. E aí eu volto aí por volta de 3 horas, 4 horas da tarde, eu estou retornando, né?
E eu estava conseguindo um espaço ali com o Luiz entre 1h30 e 3h30 da tarde. Então a gente, trabalhava no outro ali cerca de 45 minutos, às vezes, muito difícil a gente fazer 1 hora, né? A gente não tinha esse tempo hábil, né? E aí tem que cuidar o horário dele livre com o meu horário livre, né? E é a mesma coisa contigo. E eu precisava muito mesmo fazer um atendimento contigo. E eu Mas quero ver se eu me vem, organizo, mas né? me manda uma mensagem que a gente arruma um lugar, meu. Sim, exato. Tem que fazer, né? E ainda, o que aconteceu, pessoal? Olha só, até para falar, para vocês terem ideia de como é que é o nosso dia a dia. Por 2 vezes consecutivas, uma terça e uma quinta, eu tive que atender uma aluna no chão, tá? Em casa. Eu não estava com a minha maca, tá? A minha maca estava para arrumar, eu mudei toda a parte de cima dela ali, né? E atendi no chão. Meu amigo, e não atendi com o joelho fixo no chão. Ela tinha um banquinho pequeno, e eu, como sou baixinho, tranquilo. E fui, né? Fui fazendo a ativação. Que meu joelho, até o Luiz tentou me ajudar, me ajudou bastante até, só que agora voltou. Inchou de uma forma, eu acho que o menisco Deu uma se mordida. foi. Se foi. Não se foi, Sabe? cara, mas deu uma mordida, deu, né? Deu uma mordida. Eu tô com ele inchado, mas muito inchado. O Humberto chegou a dar uma olhada, né, Humberto? Chegou a ver, né? Então, aí vai para te ver como a gente tem que ter cuidado, né, pessoal? A gente é médio macaco velho, né? Mais macaco velho na idade do que no trabalho mesmo, né? E porque eu faço esse trabalho por volta de 3 a 4 anos agora, né? Desta forma, eu sou massoterapeuta, né? Da antiga aquela, né? Daquela massagem só, né? E tal. Então, o meu contato com o R2FT vai para 5 anos, né? Mas trabalhando mesmo com o método de 3 para 4 anos. Então, não é bem assim, né? Então, a gente tem muita dor. A gente tem que pedir auxílio, né, Ivan? Para os colegas, tem que fazer essa troca aí, essa parceria, porque senão tu não vai ter vida longa, né? O Ivan, em todos os encontros, ele fala sempre, utilizem as ferramentas, porque o pior aqui, ó, tá nas mãos, né? Então eu já tenho aí uns 10 anos de massoterapia e tem artrose, tem muita coisa ali, né, Ivan? Não é fácil. Eu não uso mais as mãos de maneira alguma para fazer liberação miofascial, não. Só uso a una, cotovelo e instrumento. Perfeito, é bem por aí. Tem que usar as mãos. Não Bem tem por aí. mais Eu tenho usado a parede agora, sabia? a parede. Com essa figura. Ele ri porque ele vê a minha sala, tu conhece, né, Ivan? Minha sala é pequenininha. Sim. Eu boto os pés na parede ali para fazer como chama? Uma alavanca, né? Porque, isso aí não tem costa, cara, tem uma paleta, né, velho? Tá louco? Eu brinquei com ele, né? Eu tinha 2 clientes aqui bastante grandes, né? O de 150 quilos, né? Que eu chamava de mamute, um de 130 quilos ali, né? E agora um de 110 que é o Humberto. 110, eu já achei, é um dinossauro, né, velho? É dinossauro, velho. É um dino, né? Aquele T-Rex, né? Pô, tá louco, cara. Não, tem que cobrar mais caro desses Não, fisiculturistas. é pelo IMC, né? Tem que cobrar mais caro. Tem que cobrar mais caro. Peso pela altura ao quadrado, multiplica pelo cifrão ali. É isso aí, né, velho? Não tem como, cara. Não tem como, né? Mas legal, bom esse teu depoimento. Assim, não, mas... E para vocês verem as dificuldades que a gente realmente enfrenta, né? Os problemas... Esse tipo de atendimento que a gente faz é impossível a gente fazer de uma forma burocrática. Ou seja, fazer e não estar física e emocionalmente envolvido com o paciente. É verdade. É muito desgastante. E compensador, né, Tchê? Porque era para mim estar quebrado. É compensador porque a pessoa chega mal e sai bem, né? Perfeito. Mas a gente paga um preço alto em termos de saúde e desgaste físico com isso também bem expressivo. Mas claro que nada que a gente consegue
dormindo bem, se alimentando bem e treinando, né? Isso, é perfeito, Ivan, perfeito. Tem que treinar, pessoal. Tem que treinar, Tem que pessoal. treinar força. E controlar o peso, pessoal. Controlar o peso, sabe? Tem que estar magro, pessoal. Tem que treinar. Não é questão estética, é questão saúde, pessoal. Tem que estar magro. Não adianta. Porque senão a gente vai sofrer muito mais e vai ter uma vida mais curta nessa profissão, né? Perfeito. Eu falei pro meu filho ontem, né, que eu ganhei na Mega e na Sena, tudo junto, né? Porque eu fui fazer alguns exames, né? E aí era a ecografia abdominal total, né? Conjunto com a próstata ali também, para ver, e carótidas, né? E tudo limpinho. Então, meu amigo, né? Teu pai ainda tá bem, velho. Vambora. Porque o Piá tem 6 anos, né? Então, tu imagina a responsabilidade, né, cara? O cara, nós temos uma responsabilidade de saúde não só conosco, né? Mas com a família, né, pessoal? Sim, claro. É importante, né? É importante. Pessoal, são 18 horas agora, nós já vimos nosso conteúdo. O Joselito conseguiu salvar a apresentação dele aqui na anca de uma pulga, né? No 10º minuto. Ali. Então, se vocês não têm dúvidas, eu coloco novamente o microfone para vocês aí aberto. Professor, e, por exemplo, assim, ó, às vezes a aluna chega com dor já, né? E aí a gente não tem o espaço e o tempo para atender, digamos assim, ela não está com uma roupa adequada e não tem como, porque no local tem outras pessoas para atendendo também. E aí, o que fazer? Faz algo mais superficial, como com a utilização das bolinhas e coisa e tal, ou não mexe? Não, assim, ó, é uma pergunta muito boa e remete ao meu início, né? Como é que eu iniciei nesse trabalho, né? Foi exatamente enfrentando essa situação aí que tu estás trazendo, né? Ocorre o seguinte, Fábio, quando tu está agora num momento de transição na tua carreira, né? Tu ainda, toda a tua carteira de alunos, todos os alunos que você tem, te contrataram para ser personal trainer. Não para resolver problema de dor. Mas alguns desses alunos que você tem, não todos, mas uma minoria, na medida que você diz, eu agora estou fazendo um treinamento tal para tratar dor e tudo, entendeu? Tu já vai largando, entendeu? Para os teus alunos o que tu está fazendo, entendeu? Mudando o direcionamento da tua carreira. E algum aluno teu, alguma pessoa, vai ser mais sensível e mais flexível nesse sentido, vai entender o momento que tu tá e vai permitir para ti que tu teste, né? Que tu comece a testar as coisas, porque não vai ter outra maneira a não ser essa, velho. Entendeu? Que tu não vai sair da tua situação atual, vai montar uma clínica, montar uma marca e dizer assim, agora eu sou clínico, né? Não, nem tem como, até porque a caminhada é bem grande, vendo aí o Joselito falou, né, que já há uns 5 anos conhece o método, mas atua aí há 3, 4 anos, né? Acho que é um estudo muito aprofundado. O que aconteceu, né? Dentro disso, sem querer, assim, as alunas vieram e me falaram de dores. Professor, olha só, eu tô começando a correr e aí eu senti a minha coxa assim. A outra, a minha aluna, aquela que eu te passei da condropatia, Tá. lembra? Ela chegou e falou, Fábio, eu tava com muita dor no joelho, fui fazer o exame, e aí o exame é aquele que eu te passei, e aí te passei os videozinhos do que eu fui fazendo a análise nela, né, das dores e coisa e tal. Bom, resumo da história, né? Aquela aluna, ela permitiu, né? Eu falei para ela, ó, tu quer diminuir a tua dor, eu posso te ajudar. Só que não é na musculação, é fazendo uma liberação, é fazendo Perfeito. exercício que vai te ajudar. E aí ela permitiu, eu fiz e ela disse assim, Fábio, me ajudou muito.
Ajudou muito. E aí eu falei, eu preveni. Eu disse, olha, daqui 48 horas, de repente tu vai sentir mais dor, mas depois vai aliviar e coisa e tal. Vai me dando feedback. Ela foi me dando feedback ao longo dos dias, assim. Mas 3 dias depois ela veio para mim de novo. Ela disse, Fábio, ela falou, inclusive, porque ela estava com o psoas também inibido, né? Ela disse, inclusive, melhorou meu intestino, porque quando eu fiz a parte da atuação ali no psoas dela para verificar como é que tava, ela disse, Fábio, eu tava com o intestino preso, me ajudou pra caramba. Então, de uma certa forma também, assim, psicologicamente, ajudou. Que aí eu vi o professor falando, né, sobre a fibromialgia, sobre a questão psicológica, que isso também atua na parte inflamatória do corpo, né? É uma parte que o corpo se defende, né? E eu vejo que, por exemplo, hoje nós temos agora aqui dentro da cidade, com tudo isso que aconteceu, né? O psicológico vai atuar muito, né? Principalmente ao longo desses próximos anos aí, né? Meses e anos aí que vão se prosseguir, né? Sim. Eu acho que a gente, não, eu tenho certeza de que a gente vai ter muitas pessoas para atender aí em relação a dores por causa dessa parte psicológica, né? Porque muitas pessoas perderam empresas, muitas pessoas perderam o seu trabalho e isso vai gerar Muito estresse. muita disfunção e muita dor nas pessoas e elas virão à nossa procura, né? Eu acho que a gente vai ter muito cliente aí decorrente disso que aconteceu, né? Eu acho que quanto mais a gente se preparar, e aí eu gostaria de falar até com o professor, eu estou em Porto Alegre, estou impossibilitado praticamente de ir para Floripa, né? Até pela questão de como sair de Porto Alegre, né? Só ontem de Porto Alegre para Viamão eu levei 3 horas. São 20 quilômetros, tá? A pé tu ia mais rápido. Exatamente. A pé eu iria mais rápido se eu fosse a pé. Então, eu estou mais por aqui e eu gostaria de, né, abrir, Jocelito, o professor, ou os outros colegas também, de eu poder me juntar e poder acompanhar para estudar mais, né? Eu estou assistindo as aulas, né, que foram gravadas e reassistindo novamente e vendo outras coisas para tentar me atualizar melhor, né? E é isso. Cara, bacana, muito bacana esse depoimento aí, mostra assim uma vontade grande, né, de dar uma guinada na tua carreira, né, indo para a parte clínica. Mas é como eu expliquei para vocês, ao final deste ano, depois de ver todos os modos, vocês vão ter uma ideia de como que abordam os problemas em cada um dos setores anatômicos, né? Por exemplo, essa questão do joelho aí é módulo 4, né? Então, é assim o troço, né? Mas o importante é começar dessa forma como tu estás fazendo, ou seja, botar a mão na massa, bolinha na academia, no chão, entendeu? Raciocinando, aí vem e me pergunta, a gente vai indo. Não tem outra maneira de começar a não ser essa, entendeu? Porque em momento algum vai acontecer assim, eu agora estou pronto, né? Isso aqui é um processo que vai levar anos para vocês estarem aptos a serem, eu considerar vocês clínicos, né? Porque para ser clínico, que você tem que ter um raciocínio clínico excelente e uma técnica de liberação miofascial excelente. É isso que eu levo em consideração para homologar um colega como clínico da R2FT. Era isso, pessoal. Assim, então, deixa eu ver o que eu posso falar mais. A minha última postagem do Instagram foi falando sobre essa questão, né? Da onde vem a sua dor? Quem me acompanha aí já deve ter visto essa postagem, né? Que são quatro coisas, né? 4 fontes possíveis, né? E ou é patologia estrutural,
desequilíbrio muscular, problemas emocionais, que é estresse, ou questões inflamatórias. E, às vezes, é uma complexa combinação disso tudo, né? Perfeito. E o que diferencia, sim, a grande diferença, né, da nossa abordagem terapêutica das demais abordagens terapêuticas é que a gente não, guardem essas palavras e repitam depois para os seus pacientes, nós não tratamos sintomas, nós tratamos a pessoa. E não dá para dissociar a parte emocional, a cabeça, do corpo da pessoa, é tudo uma coisa só. Então, a gente, através do nosso atendimento, a gente também faz um tipo de terapia na pessoa. Faz parte, faz parte. Perfeito. E, professor, o professor vai abordar algo mais específico sobre fibromialgia? Não está previsto isso, mas eu posso fazer essa abordagem, porque fibromialgia, como é um problema de alta complexidade, não está previsto que vocês precisem ou saibam abordar essa questão. Tá? Mas eu posso falar sim. Posso Porque fazer me apareceu duas alunas com fibromialgia. Mas E como é aí, que chegou esse diagnóstico, em primeiro lugar? elas já têm exames clínicos já. As duas já têm. Elas te trouxeram que tem fibromialgia. Mas eu quero saber se você fez o exame delas. Não. Elas só me falaram. Já se despediu. E aí eu nem cuidado, atuei, entendeu? minha coisinha mesmo, minha no assunto, eu disse, ó, é bem complexo, então eu teria que estudar mais sobre isso, então eu nem toquei no assunto, entendeu? Nem fui para um exame propriamente dito. Uma aluna, ela tem em torno de 60 e poucos anos, ela já tem a fibromialgia há mais de 10 anos, já diagnosticada, e a outra, ela descobriu isso já há uns 4 anos também, que foi após a morte da mãe dela. Então, foi quando desencadeou com o tempo a fibromialgia durante uma aula dela que ela tinha de dança. Ela teve muitas dores. Ela foi fazer exame e constatou que ela estava com fibromialgia. E aí eu fiquei assim, né? Então, por isso que eu perguntei. Né? O que fazer? O que fazer? Bom, vamos então fazer um briefing aqui, né, sobre fibromialgia aqui rapidamente, já que tu abordou essa questão, né? Fibromialgia, ela é uma patologia, é um diagnóstico de exclusão, né? Que ela não tem um enquadramento clínico muito rígido. E a medicina faz o diagnóstico por exclusão. Se tu chegares, por exemplo, no site do governo sobre isso, que fala sobre essa questão, eles vão dizer que é um problema reumatológico. Só que não, né? Já vi, eu já procurei, é verdade. Fibromialgia não é reumatológica. Normalmente, quando a pessoa for cair nas tuas mãos com essa queixa, ela já passou por tudo que é tipo de médico, inclusive, naturalmente, pelo reumatologista. E, tendo passado pelo reumatologista, fez todos os exames e os exames deram negativo. Então, a pessoa chega para o médico e diz assim, pô, doutor, o que eu tenho? Né? Eu tenho dor no corpo todo. Faz todos os exames de imagem, exames de sangue, reumatológico, e dá tudo negativo. Da onde vem a dor da pessoa? E algumas pessoas, principalmente do núcleo familiar, e aí se vocês estão lembrados nossos encontros lá no módulo 1, onde a gente fala sobre dor especificamente, o modelo de ecologia, né? Que é o modelo de ecologia da dor, né? Que fala sobre como que as pessoas próximas, tanto o terapeuta quanto os familiares, os médicos, lidam com essa situação. Quando a pessoa tem dor, mas ninguém sabe de onde vem, e aí alguém vai dizer sempre assim, isso tu tá maluca, é da tua cabeça, tu tá doida, entendeu? O que só piora o quadro da pessoa. Então, o que eu posso falar para vocês aqui é da minha experiência pessoal
com relação a esse tipo de paciente. Todas as pacientes que eu atendi de fibromialgia, eu não diagnostiquei de cara que essas pessoas tinham fibromialgia. E nem elas vieram para mim com um diagnóstico de fibromialgia. Elas vinham com dor no tornozelo, dor lombar, dor no ombro, dor na cervical, dor de cabeça, enxaqueca. Elas vinham por alguma queixa. Só que com a experiência que eu tenho, né? Quando chega uma paciente assim, multiqueixosa, e com um perfil de idade, meia idade para frente, 50 para cima, eu já me liga uma lanterna amarela ali, um sinal amarelo, assim. Aí eu pergunto para ela assim, qual é a sua ocupação? O que a senhora trabalha? Já trabalhou? Eu tenho uma empresa e tal. Quantos funcionários a senhora tem? Eu tenho 400, eu tenho 3.000 funcionários e tal, e tal. E aí a gente vai juntando um quebra-cabeça, né? Na anamnese, antes de examinar a pessoa. Então, eu já vejo que essa pessoa tem a idade para ter fibromialgia e vejo que essa pessoa tem uma ecologia de vida complexa. Ela é uma empresária, ela é uma CEO, ela é uma pessoa, uma matriarca, ela é uma pessoa central na família dela. Controla tudo, quer controlar o marido, os filhos, netos, funcionários, o filho do funcionário que está passando problema. Ela tem que saber o que está acontecendo com todo mundo. E essa é uma situação que traz um estresse muito grande para essa pessoa. E ela, se tu olha para ela assim, ela está sempre sorrindo. Ela está sempre sorrindo, está tudo ótimo, legal, maravilhoso, mas por dentro ela está quebrada. Quebrada. E é uma situação que ela sustenta há décadas. E, em função dessa estrutura de personalidade que ela tem, ela guarda para si mesma todo esse estresse. Ela não canaliza de nenhuma maneira esse estresse. Então, quando ela chega aqui com essa queixa ou poliqueixosa, ela está normalmente numa situação de alto nível de estresse, que a gente percebe na pessoa assim, pela tensão com que ela fala. Ela não fala de uma forma relaxada, ela fala normalmente de uma maneira ansiosa, ela não fica quieta na cadeira, fica se mexendo ou fica tensa. Ela transmite, de alguma maneira subliminar, para mim, o nível de ansiedade, de tensão, de estresse que ela está tendo agora ali, falando comigo. Bom, aí quando eu levo ela para a maca, o que ela apresenta de sintoma, né? Em qualquer lugar que eu teste ela, ela vai apresentar dor. E a resposta álgica que ela tem ao exame é desproporcional ao que eu estou fazendo, à estimulação que eu estou causando. Ela sente muita dor. Então, a esse fenômeno a gente chama de hiperalgesia. Que existe um nível acima disso que se chama alodinia, que é quando a pessoa sente dor quando toca. É o caso, por exemplo, tu vai passar o creme na pessoa e a pessoa faz assim. A pessoa tem um sentimento ruim quando tu toca na pessoa. Isso chama-se alodinia, tá? E abaixo disso tem a hiperalgesia. Então essa pessoa tem tudo, né, para ter fibromialgia. Bom, aí por enquanto, eu ainda não bati o martelo na fibromialgia, tá? Isso tudo o que eu estou falando para vocês, às vezes é um processo que pode levar de 1 até 3 sessões para eu poder caracterizar, né? E aí eu começo o processo de liberação nela, fazendo uma intervenção técnica para reabilitação neuromuscular. É o que eu ensino aqui para vocês. Ela está com dor no quadril, ela está com dor no joelho, está com dor. Eu vou lá e vou fazer o que eu ensino aqui para vocês, tá? Começo assim, porque a princípio é disso que a gente está tratando.
Só que no processo, quando eu estou nos primeiros momentos com a paciente, eu vou lendo o que a paciente me devolve, né? E aí eu vejo que essa pessoa normalmente fica assim, ó, feito uma múmia durante o processo. Eu vejo que ela está sentindo dor. Eu sei que ela está sentindo dor. Eu sei o quanto ela está sentindo de dor. Mas ela não manifesta nada. Aí eu paro tudo e explico, olha, eu preciso que você me comunique onde está doendo e o quanto está doendo para eu poder pautar a minha intervenção de uma forma correta. E ela não consegue fazer isso. Ela não consegue. Ou seja, como ela tem uma estrutura de personalidade controladora, ela tende a controlar aquele momento ali também quando ela está na maca, não se entregando para o processo. Não se entregando. O fato dela não manifestar a dor é uma forma dela lutar contra mim. É uma maneira dela lutar. Ela está controlando a dor. Ela não está se entregando para o processo. De modo que aí eu já mais ou menos já fiz o diagnóstico de fibromialgia, né? Ou seja, ela tem idade, tem a estrutura de personalidade, tem todo aquele quadro sintomático ali. Para mim, ela já é fibromialgica. E agora, o que a gente faz? Então, a técnica que eu utilizo é o seguinte: eu mudo aí toda a forma de intervenção. Paro de fazer a intervenção técnica neuromuscular e vou fazer uma liberação miofascial de baixa carga para ela relaxar. Porque vocês têm que se dar conta que essa pessoa, ela não relaxa nunca, há anos. E ela, em função disso, e pela... Pode falar, Jocelito. Eu tenho tinha uma aluna, né? Agora virou uma cliente, né? Uma paciente. 9 meses com o diagnóstico de fibromialgia. E a gente fazia dessa forma. Não trouxe. Não trouxe. Né? Mas já estava em terapeuta, tudo e tal, né? Nós fazíamos segunda, quarta e sexta uma leve massagem, bem leve. Ela não suportava um toque um pouco mais forte, de jeito nenhum. Ela diz até hoje, quando ela vê, nós tivemos uma gestação. E é a mesma coisa. Ela perdeu a mãe, por muitos anos ela cuidou dessa mãe acamada, né? Dava banho nela, fazia tudo para essa mãe. E a mãe faleceu. E ela não tem filhos. É só ela e o esposo, né? Então era tudo. E ela perdeu. E aí esse processo de dor aumentou. E aí eu conversando com ela, porque ela sempre foi aluna aqui da academia, né? E eu consegui levar ela para a maca. Né? Nós ficamos 9 meses com ela. E agora ela só faz o exercício. Aliviou a dor, tudo e tal, tá com terapeuta ainda e tal. Não sei como é que tá essa questão agora, porque eu não tenho... Eu converso com ela, dou bom dia a ela, como é que tu tá? Também tô ótima e tal, não sei o quê. E passou mas demoramos 9 meses. Então, vocês vejam, com esse depoimento do Jocelito agora, como a gente tem que tratar a pessoa, né? E não apenas os sintomas. O Jeff levantou a mão. Quer levantar a mão, Jeff? Tu levantou a mão? Oi, professor. Para eu contar um caso que aconteceu quando eu estava na graduação também, tinha um professor lá que ele era especialista em reumatologia, pessoal com fibromialgia também, né? E aí ele contou que, assim, a fibromialgia também tinha a ver com o processo de perdão. E, assim, jogando para esse lado psicológico, né? E outra coisa também, ele disse, assim, que outra hipótese seriam alguns pontos, né, para diagnosticar a fibromialgia.
mas, assim, eu não sei se isso é correto também, entendeu? Dizer que O tem que a ver está com correto. essa O que a parte medicina fisiológica. diz que tem que, para diagnosticar, tem que ter 18 pontos álgicos, né? Mas, sim, os 18 pontos. Mas se vocês testarem a pessoa em qualquer ponto, vocês vão ver que a pessoa sente dor em todo o corpo e a resposta álgica é desproporcional ao estímulo que vocês estão dando. Mas só deixa eu terminar, então, como é que eu faço. Afinal de contas, eu não disse para vocês como é que eu lido com a situação, né? E para encerrar essa nossa mini aula aqui sobre fibromialgia, né? Mas basicamente é isso, né? Então, nesse momento, quando eu me dou conta que a pessoa tem o quadro de fibromialgia, eu paro de fazer a intervenção do ponto de vista neuromuscular e vou fazer uma liberação miofascial de baixa carga para ela relaxar. Por quê? Porque ela está com o sistema nervoso simpático lá em cima, travado há anos. Há anos, há anos. E vocês sabem que o funcionamento normal, né, do sistema vegetativo é isso aqui, ó. O simpático está um pouquinho levantado, vai ficar relaxado, o parasimpático sobe, e tu fica assim durante o dia. Mas uma pessoa em fibromialgia, ela está assim ó, o tempo inteiro. Ela não descansa, ela não relaxa nem dormindo. De modo que eu tento proporcionar para essa pessoa essa experiência de relaxamento. E eu vou fazer isso fazendo uma liberação miofascial visceral, primeiro, psoas dela, para ativar a produção de serotonina e dopamina. Depois eu mudo o decúbito, vou nos paravertebrais dela e faço uma liberação. Isso vai uns 40 a 45 minutos disso aí. E aí, o que eu faço? Depois que eu conseguir perceber que ela relaxou, aí eu vou eleger um ponto que eu sei que ela sente dor. Que ela vai sentir dor. E ali eu entro com carga plena. E aí eu vejo a resposta que ela dá. Ali é que a gente vai botar a situação em teste. Quando eu entrar na região álgica dela com carga plena de liberação, eu vou ver qual é a resposta que ela vai dar. Se eu fiz tudo certo e vou ter sucesso na intervenção, ela vai gritar de dor. Quando a pessoa consegue gritar de dor, é sinal que ela está se entregando para o processo. Finalmente, ela vai se entregar para o processo. Entenderam? É essa a parada. E aí eu continuo naquele ponto ali, naquele ponto de dor, até baixar ele um pouco. Mas nisso ela está sentindo uma dor violenta. Violenta. E nesse momento é que ocorre o threshold. Quando finalmente eu consigo baixar aquela região álgica dela ali, é que o parasimpático finalmente vence o simpático. E nesse momento, normalmente a pessoa tem uma catarse emocional. Tem uma resposta emocional fortíssima. Chora. Mas chora, não é escorrer lágrima, é chorar. Trepida de frio, sente frio. É uma loucura. É uma loucura. Tanto é assim que eu tenho uma cobertinha do lado da minha maca, já preparado para essa situação, que aí eu tapo a mulher, abraço ela, acolho ela, deixo ela chorar. Às vezes esse choro dura vários segundos ou até alguns minutos. Espero a pessoa se recompor. E aí o que acontece? Ela fica assim, ela fica chapada na maca. É onde precisa de muita sensibilidade da nossa parte também, né? Ela Entender. fica que depois de passar por tudo aquilo ali, o cérebro dela fica inundado de dopamina e serotonina, né? Porque finalmente o parasimpático levantou e ela consegue relaxar. Ou seja, saiu do domínio, né? Ou seja, deixou o processo acontecer.
Eu lembro Então vocês entenderam o quão complexo, difícil, delicado é fazer um troço desse? Como é que eu vou esperar que vocês façam isso terminando essa formação aqui, né? Não tem como, né? Mas é assim que eu lido. Tenho sucesso com todas? Não. 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 Tem uma senhora que eu atendo, mas essa mulher é um touro de bicho. É um bicho, a mulher. Não se entrega nunca. 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 E ela sofre terrivelmente com isso. Eu não consegui quebrar a mulher. Não consegui vencer ela. É como qualquer outro processo terapêutico, né, gente? Eu não posso garantir aqui 100% de eficiência. Não existe isso, né? Não existe isso. Então, nós aqui conseguimos resolver 80%, 85%, talvez 90% dos casos, mas vai ter ali 10% que a gente não vai conseguir resolver. Uma hora e meia de 18h30 agora. Se vocês não têm mais dúvidas, por mim está encerrada a nossa aulinha de hoje. Foi bem boa, falando bastante coisa, assim. Só agradecer. Baita aula. Obrigado, Fábio. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Humberto. Jocelito, pela participação aí no final de semana. Gustavo. Ótimo. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, vamos encerrar aqui. Tá. Falou, ligando. Abraço, bom domingo para vocês. Bom domingo, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Abraço.